Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza e vamos ao resumo da novela Terra Prometida, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. Lila diz que está preocupada e Salmo diz que se pelo menos ele pudesse ajudar, ela pede que ele fique deitado. E ele diz que só resta confiar em Deus, pois ele não ordenaria que eles fossem circuncidados para serem derrotados. Ele diz: nós o obedecemos, ele vai nos proteger. A luta continua. Sando diz para Tibá que eles deveriam ter trazido mais homens. Tibá grita que não vai se render. E Sandor diz que é melhor eles irem embora ou eles vão morrer. Então ele grita para debandar e todos os cananeus saem correndo. Os hebreus comemoram e Josué diz: vencemos. Aruna diz: não vencemos, Josué. Ela está com uma guerreira morta em seus braços. Ela diz: perdemos uma de nós. Quemuel diz que foi por pouco, eles estavam em desvantagens, mas Deus agiu em favor deles. E Kenaz fala que Deus usou as mulheres para ajudar eles e os cananeus saíram envergonhados. Josué diz que isso só prova o cuidado que Deus tem com eles. Por mais habilidosos que fossem, não seriam capazes de vencer esse ataque surpresa. Eleazar completa dizendo que mais uma vez Deus foi com eles e que fez lembrar que não se deve confiar na força do exército, mas no poder do nosso Deus. Tibar diz para Sando aproveitar a oportunidade e fugir. Ele diz que não pode sair como covarde. E Tibar diz que é melhor ser covarde, mas estar vivo, pois se ele voltar, Mareque não vai descansar enquanto não acabar com ele. E diz: quando eles acabarem com os hebreus e a paz voltar, eles podem se reencontrarem. Eles se despedem e Sando foge. Josué diz que hoje é um dia para ficar na memória do povo hebreu, pois Deus nos libertou dos inimigos quando estávamos em desvantagem. E agradece a todos que se puseram, apesar do grande perigo, a ser instrumento na mão de Deus. Boan diz que não está ouvindo mais o som das espadas. Ruth diz que está tudo bem, que seu povo venceu, e ele comemora e agradece a Deus. Se preocupa com Sama e ela diz que não aconteceu nada na tenda de Darda, só foi na tenda de Josué. Ela diz que está ajudando Boan porque é amiga de Sama. Ela sai e lá fora ela diz que não pode se apaixonar por ele. Sama pede para ficar mais uma noite na tenda de Darda. Ela diz que precisa aceitar que não está grávida e não poderá mais ter filhos, e que tem que saber como contar isso para Boan, pois vai ser um grande golpe para ele e para o casamento dela. Josué diz que Aruna continua o evitando. Ele tentou se aproximar dela, mas ela não deixou. Caleb diz que ela tem mais juízo do que ele, pois ele deveria parar de pensar nesse romance, pois ele é líder dos hebreus. Ele diz que não vai desistir de Aruna e que não quer mais discutir. Caleb pede desculpas. Darda cuida dos ferimentos de Adélia. Livana entra correndo e diz que precisa ser atendida, pois alguma coisa está acontecendo com ela estranho. Darda deixa Adélia e vai atendê-la. Pergunta se é urgente e Livana diz: se for o que eu estou pensando, é urgente. Mareque pergunta se realmente os soldados hebreus foram circuncidados e pede que Tibá repita por quem mesmo que eles foram enxotados de lá. Tibá, de cabeça baixa, não fala nada e Cadmo responde por os homens mais velhos e um grupo improvisado de mulheres. E, irritado, Mareque grita que um grupo de mulheres botou para correr o seu pelotão de elite. E Cadmo ainda diz que elas o atacaram de surpresa. Mareque, mais furioso, grita mais alto dizendo que elas são mulheres e é o que elas fazem de melhor: nos enganar, nos enredar e nos fulminar. Mas no amor, idiota, nunca na guerra. Calese sorri. Ele manda Tibá se explicar e Tibá diz que não tem explicações. Calese pergunta por Sando se ele não deveria estar ali. Tibá finge que está chorando e diz que o filho já não existe, já não está mais entre eles. Mareque pergunta o que aconteceu com o inútil do filho dele e ele diz que o filho dele foi morto cruelmente. Calese abre a boca e pergunta como é possível, já que ele era um homem forte. E Tibá explica como aconteceu. Ela sai correndo da sala do trono. Sama fala para Mara que não está grávida e, pior, não poderá mais ter filhos. E pergunta como ela poderá dizer isso para Boan, que ele não terá um filho. Mara diz que não sabe, mas que ela não precisa contar agora. Ela aconselha Sama a mentir para Boan,
e ganhar tempo. Livana pergunta para Darda se está doente e Darda responde que não. Diz que ela está grávida e ela entra em desespero. Darda diz que ela poderia ter pensado nisso antes. O que está feito, está feito. Ela suplica que ela não conte para ninguém. Darda diz que não vai contar, mas que vai ter uma hora que ela não vai poder esconder. Ela agradece, Darda pergunta o que ela vai fazer e ela diz que não sabe. Aruna fala para Adara, será que o povo hebreu ia continuar gostando dela, sabendo que ele era uma cananeia? Adara diz que isso pouco importa, o que importa é a grande mulher que ela é. Elas se abraçam e Leia fica olhando de longe. Leia conta para Samara que viu as duas se abraçando e diz que foi uma grande ideia fazer com que ela convença Aruna de que é mãe dela, mesmo tendo perdido algumas roupas. Samara feliz diz que finalmente o plano delas está dando certo e ela vai ser a mãe da esposa de Josué, respeitado líder dos hebreus. Leia diz que quanto mais perto ela estiver da mãe cananeia, mais longe ela estará de Josué. Livana vai correndo até Jéssica e diz que está grávida de um homem de outra tribo. Diz que está perdida, que eles podem ser banidos. Jéssica pede que ele conte a Maqui, pois é o pai da criança e tem responsabilidades. Ela teme que Maqui conte para seu pai e haja derramamento de sangue. Sama se despede de Darda e agradece por ela guardar segredo até que ela conte para Boã. Pergunta se ela vai guardar segredo e ela diz que já deu a palavra dela. E Sama sai com Mara. Adara diz que tem que ter algum jeito dela ficar com Josué. Aruna diz que não tem e ela tem que se conformar com isso. Mas o que dói mais é ela ter se separado do amor da vida dela sem ter contado o real motivo. De repente ela levanta e diz que vai agora se abrir para Josué sem se importar com as consequências. Adara pede que ela espere, mas ela sai. Sama volta e mente para Boã dizendo que o bebê está bem. Cadmo diz que precisa beber para esquecer o fracasso que foi contra o Josué. E diz que ainda perdeu o pobre Sando. Ele conta como Sando deve ter morrido nas mãos dos hebreus e Raabe fica só ouvindo de longe. Josué fala para Caleb que não vê a hora de começar a guerra, pois esse povo cananeu é traiçoeiro. Diz que se aparecer algum cananeu no acampamento tem que matar. Aruna chega e escuta. Josué pergunta se Aruna quer falar sós, ela diz que não, só veio agradecer por ele ter livrado ela da mão do cananeu. Ele disse que não fez mais do que sua obrigação de líder e ela se retira. Josué diz que Aruna não disse tudo o que tinha para falar e que poderia ser importante. Caleb diz que é melhor ele esquecer ela. É melhor para ele e para seu povo. Setur chega com uma espada. Josué diz que é para dar de presente a Aruna. Vai esperar os homens se recuperarem e vai entregar na frente de toda a congregação, além de homenagear os líderes e as mulheres. Aruna e Adara se conhecem melhor e se dão bem. Alguns dias se passam e Josué discursa para a congregação. Ele diz que Deus usou as mulheres para defender o acampamento como umas verdadeiras guerreiras. Elas são aplaudidas. Samara diz para Leia que Josué esqueceu Aruna e Leia diz, ou deixou para o final. Josué então fala de Aruna e pega a espada e pede que ela se levante e diz que é um presente dele e dos líderes. Ela diz que não merece, ele diz, aceite o nosso gesto de gratidão. Ela fica feliz, todos aplaudem, Samara e Leia fecham a cara. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.